Bem-vindos à terceira aula do Núcleo e hoje o assunto está bem importante. Aliás, todos os assuntos no Núcleo são importantes, né? Porque é muito relacionado esse primeiro ano ao self, ao amadurecimento das emoções de vocês, ao autoconhecimento. E aí, com isso, a gente aprimora e amadurece o autogerenciamento e todas as habilidades socioemocionais que a gente vai falar ao longo de todo o ensino médio. E o tema de hoje na verdade, são perguntas, né? De onde eu venho? Com quem eu pareço? Eu conheço a minha história? Então, pensa aí nessas perguntas. Será que você sabe como seus pais se conheceram? Será que você sabe como foi ou como estava o dia em que você nasceu? Eu acho bem interessante essa pergunta, porque no dia que eu nasci, estava chovendo tanto aqui em Fortaleza, que minha mãe quase não consegue chegar na maternidade. E aí é muito engraçado ela contando, porque eu quase que nasce no meio do caminho. E é isso, sim. Você já teve essa curiosidade de perguntar para os seus pais como foi o dia que você nasceu? Ou como foi o dia que ela descobriu que estava grávida de você? Ou até como foi o dia em que seus pais se conheceram? Eu também já tive essa curiosidade. E já perguntei da minha mãe também como foi o dia que eles se conheceram. Como foi o dia que eles se toparam pela primeira vez. E saber buscar essa história também faz parte da nossa identidade, né? São as nossas origens. Será que diante do que a gente tem, diante do que a gente sabe dessa história que a gente busca saber, ou da história mesmo da nossa família, dos nossos tios, será que essas histórias influenciam na nossa vida? Será que influenciam no nosso ser, na nossa formação, na nossa identidade, no nosso caráter? Vocês acham que exerce alguma influência? Saber de onde eu vim, para como era a vida das pessoas. Será? Então, primeiro, eu quero que vocês reflitam. Qual é a história da sua vida até agora? Não precisa saber da sua primeira infância, porque isso você vai perguntar dos seus pais. Quem não sabe o que é a primeira infância, é um período da nossa vida, desde o momento que a gente nasce até mais ou menos 4, 5 anos, que a gente lembra poucas coisas, né? E é uma fase da nossa vida que tem que ser muito bem cuidada, que a criança tem que ser muito protegida. Porque é nessa etapa que a formação psicológica dela, de caráter, começa a ser formada, né? Então, se eu tenho muitas situações estressantes durante essa fase, se a criança tem, né, durante essa fase, muitas situações estressantes, ali vai ficar marcado no subconsciente dela. Porque lembra que a gente pouco lembra das coisas que aconteceram nessa nossa fase, certo? Vamos lá para o próximo slide. Pertencimento, né? No material de vocês, dos slides que eu disponibilizei no Google Classroom, tem o texto, né? Pertencer, pertencimento, né? Pertencer de Clarice Lispector. E é bem interessante porque ela traz muitas questões sobre: será que a gente pertence ao lugar que a gente vive? Será que a gente se pertence? Ou será que o nosso pertencimento é parte, ou é muita parte, ou é 80%, 90% dos nossos pais? Será que a gente sabe das nossas vontades? Então, esse texto, esse poema, ou aliás, essa crônica, né, da Clarice,
ela traz muitas questões, ela reflete sobre isso. A personagem traz pra gente um valor emocional muito grande, né? E vocês vão ver, eu vou colocar o link na descrição da aula de hoje, porque se eu rodar o vídeo dentro da apresentação, o áudio não aparece no vídeo da aula, certo? Então vamos para o próximo. E dentro uma coisa que a gente debateu muito no nosso encontro do Meet, né, as questões que o vídeo traz, né? Por que a Clarice ela se sente deserdada? Por que ela se sente com a missão? Por que ela se sente daquela forma, né? E aí eu lancei a pergunta para a turma e eu lanço para vocês também. Vocês podem, inclusive, responder nos comentários, tá? Será que a gente nasce ou será que nascemos com uma missão? O que você acha? Será que você nasceu com uma missão já determinada, né? Será que a sua missão é fazer algo a alguém ou à sociedade ou fazer algo a você mesmo? O que vocês acham? Então, dentro dessa pergunta, né, dentro dessa reflexão, a gente traz um pertencimento, um acontecimento sobre a nossa história. Né? A gente tem que saber da nossa história, porque ela começa a ser construída antes mesmo do nascimento, né? Quando seus pais se conheceram, né? Como eles se conheceram, a história dos seus avós, ali é a sua vida que está sendo construída, é a linha da sua vida que foi construída antes do seu nascimento, até os seus pais se conhecerem. Porque tudo que aconteceu antes, esses acontecimentos, eles teceram, né? Teceram um caminho, eles fizeram um caminho para que seus pais se encontrassem, né? Será que esse encontro para você nascer teve algum motivo, né? E a crônica da Clarice, ela mostra essa profundidade, né, da trajetória da personagem, os sentimentos, as transformações pelas quais ela passou, né? E aí isso traz pra gente esse diálogo sobre história, sobre a nossa história, né? Sobre a história dos nossos antepassados, quando eu digo, o que vem antes da gente, né? Por isso que é o antepassado, né? O antes de mim, o meu passado, né? Então, quando eu tenho propriedade da história deles, eu também começo a ter propriedade da minha vida, né? Das minhas raízes. Eu respeito quanto eles lutaram para que eu tivesse onde eu estou, para que eu estivesse onde eu estou, para que eu fosse quem eu sou e para que eu fosse a pessoa que tivesse a autonomia e a liberdade de construir minha própria história. Vocês entendem a relação com o saber da nossa história, das nossas origens, né? Além do respeito a quem veio antes, isso vai me favorecer a seguir adiante, né? A construir, a entender por que eu ajo de certa forma, ou a trabalhar certas emoções que são tidas como negativas ou que possam vir a atrapalhar o meu caminhar, certo? Então, isso, quando a gente sabe também, a gente começa a olhar o outro, o próximo, mesmo quem não é da nossa família,
com outros olhos, ou seja, a pessoa que eu tô me relacionando, que é meu amigo, né, ou que não é meu amigo, ou que eu encontrei na rua, ela tem uma história, né? Então, eu tenho que respeitar a história dela, porque é o caminhar dela, né? Vou até parafrasear, né? Vou dar as minhas palavras. Parafrasear é dar as minhas palavras. Tem um dizer que diz assim, que fala assim, né? Para saber as minhas lutas, calce os meus sapatos, né? Então, será que quando eu faço essa metáfora de sapato com o caminhar da vida, eu dou até essa pergunta: será que todo mundo calça o mesmo número? Muitos calçam, né? Mas mesmo assim, o meu pé, ele faz o formato no meu calçado, que é justamente por onde eu caminhei, as minhas experiências, né? As minhas lutas, as minhas glórias, e tudo isso constrói quem eu sou hoje, né? E não quer dizer que eu esteja pronta, né? Quer dizer que eu continuo caminhando, e eu sei agora da minha história, respeito a minha trajetória, respeito a trajetória do outro e também continuo aprendendo, porque a vida é a nossa maior escola, né? Todos estamos aqui para aprender. E quando eu sei dessa história, eu sei da história do outro, eu sei da minha história, eu vejo a grande importância que tem a minha vida futura, né? O quanto é importante criar vínculos seguros, vínculos saudáveis com a minha história e com a história das outras pessoas das quais eu me relaciono, certo? E aí eu quero propor para vocês, eu deixei até a imagem, né, no Classroom, sobre árvore genealógica. E eu quero propor para vocês, na verdade é um desafio, não é uma atividade, tá? Faz quem se achar desafiado. Então, qual é o desafio? É encontrar ou preencher o máximo possível da sua árvore genealógica, certo? Então, aqui tá você, né? Na base da árvore. Né? Você é o caule, é o que une todo mundo. Acima vai estar o seu pai, a sua mãe, né? Logo acima estarão seus avós. Junto com os seus avós, todos os filhos que eles geraram, que são seus tios, né? E aí os pais, né, dos seus avós. É um baita desafio, mas não é muito difícil, tá bom? Então, isso é pesquisar a história de vocês. O desafio é preencher com o máximo de informação que vocês conseguirem. Assim, a pergunta, né? A pergunta tema da nossa aula. Na nossa família, além do nome, o que mais é herdado? O que a gente herda da nossa família além do nome e sobrenome? Então, se você quer responder agora nesse vídeo, vai lá nos comentários e responde, certo? Na segunda pergunta, eu quero que vocês façam assim, ó. Quais a capacidade vocês perguntando, né? Então, quais as capacidades que eu tenho advindas ou que eu herdei das minhas origens, né? Capacidades. Isso pode ser qualquer capacidade, desde de capacidade de falar muito, de me comunicar bem, capacidade de alguma habilidade manual que foi me ensinado por geração, foi me ensinado pela minha avó, pela minha mãe. É uma forma de vocês também se autodescobrirem como herança, né? A gente não herda só coisas materiais da nossa família, a gente herda, né? Emoções, habilidades, aprendizados que são passados de pai para filho, ou então dos avós para netos, certo? E aí, na sua opinião, certo? Qual foi o maior legado ou o maior aprendizado que a sua família deixou para você, tá? E a próxima pergunta é o que você, agora, partindo de você, né?
O que você gostaria de deixar como legado para a sua família? Diante disso, será que você consegue projetar o seu futuro a partir da sua origem? É uma pergunta boa. Aí, na aula do Meet, eu fiz uma breve linha do tempo de como eu caminhei até 2020, certo? Eu vou debater com vocês na aula, né? Eu já debati se essa aula já passou e você não assistiu, certo? E vou contar um pouquinho da minha trajetória, para vocês terem uma noção de como vocês podem construir a linha do tempo de vocês também, tá? E na nossa aula, a gente jogou. Eu quero saber quantos pontos eles fizeram, tá? Eu vou colocar o link também na descrição desse vídeo. E se você quiser jogar, você pode jogar e aí escreve quantos pontos você fez no joguinho, tá bom? Lembrando, nossa aula termina por aqui, mas antes de terminar, eu quero lembrá-los de que a nossa frequência nas aulas do Meet vale ponto, certo? O jogo da memória vale ponto de participação. O vídeo da aula, se você comentou, também vale ponto de participação. E, inclusive, se você comenta no vídeo, vale como meio ponto da sua presença, certo? Metade do ponto da presença. E, por fim, a atividade. E somando tudo isso, é o ponto final, a sua nota final para essa atividade, que é somada com a atividade anterior e com as atividades futuras. No final, vai dar a sua média do bimestre, tá bom? Então, só relembrando, né? Frequência Meet, ponto de participação, atividade, ponto para a média, acesso ao Classroom, né? As atividades, elas já estão postadas no Classroom. Vocês já têm um e-mail institucional. Alguns alunos não têm ainda o chip ou não têm celular. E aos poucos estão entrando, estão sendo inseridos no Classroom. Mas não tem problema se você ainda não está, certo? Por quê? Porque você está na sala, né? Na sala de aula. E você também pode receber por lá. Ah, professora, mas eu também não estou na sala, porque eu não tenho chip. Também não tem problema, porque a mesma atividade para essa aula, ela é impressa e fica disponível na escola. Então, você pode ir lá pegar a sua atividade, tá certo? Professora, mas eu não tenho bônus para ver vídeo no YouTube. Também não tem problema. Essa aula é gravada também no áudio e ela fica disponível no Classroom, tá? Então, essa aula ela não fica perdida, você não fica prejudicado, porque quando você tiver acesso ao Classroom, ela vai estar lá e você vai poder ouvir, tá bom? Então, ficamos por aqui. Tchau, tchau!